Meus amigos, este é o projeto Mérito Digital Apresenta, uma parceria com o Centro Acadêmico de Direito da Universidade Selma, e que ouvirá hoje Paulo Rocha Neto, falando principalmente sobre PJE, que é o processo judicial eletrônico. Inscreva-se no nosso canal Mérito Digital no YouTube e nos acompanhe também em nossas redes sociais. Procure por Mérito Digital Oficial. Meu querido amigo Paulo Rocha Neto, é um grande prazer, um privilégio tê-lo aqui nesta gravação hoje, falando sobre assunto que você domina como ninguém e que vai servir certamente de esclarecimento aí para os nossos alunos e para os profissionais do direito de um modo geral. Paulo, você é diretor de informática do Tribunal de Justiça do Maranhão, mais uma vez, né? Você que é concursado do tribunal, a cada mudança de presidente, o presidente tem o privilégio, claro, de montar a diretoria dele, mas quase sempre você tem sido o escolhido, certamente pelo grande trabalho que desenvolveu esses anos todos aí à frente do setor de informática do Tribunal de Justiça do Maranhão. Mas antes da gente entrar, então, na entrevista de hoje, Paulo, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa tua carreira. Como foi que você chegou a diretor de informática? O que é ser diretor de informática de um tribunal? Antes de mais nada, é um prazer estar aqui falando com você, Heraldo, pessoa que eu tenho toda uma admiração pelo trabalho realizado. Olha, eu cheguei no Tribunal de Justiça em 2006, né? Sou egresso do concurso público que aconteceu em 2005. Prestei concurso para a área de informática, né, na área de tecnologia da informação do tribunal, e iniciei lá minhas atividades como analista de sistemas na área de projeto, desenvolvimento de sistemas de informação. Em 2010, na gestão do então desembargador Jamil de Miranda, Gedeon Neto, eu fui convidado, né, para assumir a diretoria de informática. Ele gostaria de ter uma pessoa do quadro, né, até então nunca havia uma pessoa do quadro assumido a diretoria. Me convidou e eu muito honrosamente aceitei. Então, de lá para cá, 2010, eu fiquei 2010, 11, depois permaneci na gestão do então desembargador Antônio Guerreiro Júnior, 2012, 13, na gestão de 2014, 2015, foi a desembargadora Cleonice, eu deixei a diretoria, fui trabalhar lá na corregedoria, como assessor da desembargadora Nelma Sarney. O desembargador Cleones Carvalho Cunha, quando assumiu em 2016, me convidou para retornar. E eu estou lá desde então, passei pela gestão dele, pela gestão do desembargador José Joaquim, e agora, com muita satisfação, participo também da gestão do desembargador Lorival Cerejo. Todos esses desembargadores, grandes entusiastas do uso da tecnologia da informação na melhoria dos serviços do judiciário. Isso é muito bom para ti, né, que está aí, que é da área, que é do quadro de concursados, e é muito bom principalmente para os usuários do Tribunal de Justiça, né? Porque se a gente ainda tivesse naquela época das fichinhas, do papel, né, seria bem complicado. Paulo, você escreveu um livro que é o Processo Judicial Eletrônico Brasileiro. Qual é a história desse livro, Paulo? Então, eu, em 2015, 2014, 2015, eu fiz um mestrado na área de tecnologia da informação e meu trabalho, né, de mestrado foi uma pesquisa sobre implantação de processo judicial eletrônico no Brasil. Certo? Então, fiz uma pesquisa bastante extensa e aí a minha dissertação versou sobre esse tema. E, fim do mestrado, o meu orientador me sugeriu que transformasse o trabalho no livro, fizesse a adequação da linguagem, evidentemente, né? Saindo um pouco da seara acadêmica e mudasse a linguagem para atingir aí magistrados, servidores, estudantes de direito, enfim, qualquer pessoa que tivesse interesse de conhecer um pouco mais sobre o processo eletrônico. E aí fizemos essa adaptação no trabalho, transformamos em livro e publicamos a primeira versão dele em 2015 e a segunda versão dele em 2017.
Bom, vamos então começar a falar propriamente do tema agora, PJE, Processo Judicial Eletrônico. Eu costumo dizer aos meus alunos de direito, Paulo, que o processo eletrônico ele é muito melhor do que o processo físico, o processo tradicional de papel. Por várias razões, eu poderia elencar duas. O custo, me parece que o custo de tramitação dele, não de implantação, mas de tramitação, é muito menor, porque precisa de pouca gente ou de menos gente, não é? Menos mão de obra, e a velocidade. Talvez esse sim, né, o seu maior ganho. Eu costumo exemplificar para eles o seguinte: ó, vamos imaginar que você vai dar entrada numa ação. Você tem que fazer uma petição inicial, imprimir, levar lá no fórum, protocolar. Aí o funcionário do protocolo vai dar entrada no sistema, vai colocar numa capinha, vai mandar lá para o gabinete do juiz. Olha quanto trabalho, quanta gente envolvida, quanto que foi gasto. Agora vamos ver o processo eletrônico. Eu faço a petição inicial aqui, não preciso nem imprimir e levar lá. Eu já mando o arquivo pela internet e pronto, já começou o processo eletrônico. É isso mesmo, Paulo? O PJE é realmente essa mudança toda? Olha, o processo eletrônico realmente é um novo paradigma, né? Como você disse, ele elimina uma série de atividades que são feitas no processo físico, ele elimina gastos, especialmente com papel e outros insumos, tinta e outros insumos, economiza tempo, porque as pessoas não precisam mais se deslocar, nem a parte precisa mais se deslocar para saber como é que está o processo dela, muito menos o advogado, a não ser para fazer as audiências, né? Que, diga-se de passagem, até hoje, com a pandemia, a gente está inaugurando uma nova etapa, que nem as audiências mais você precisa se deslocar, você pode fazer tudo como nós estamos fazendo aqui por videoconferência. Então, é realmente uma transformação na maneira de tramitar o processo. Tem outros custos associados a ele, evidentemente, mas ele causa um impacto, ao meu ver, bastante positivo no que diz respeito à agilidade na tramitação do processo, porque ele elimina uma série de etapas que são chamadas tempo morto, né, do processo, em que o processo fica numa estante esperando alguém tomar alguma providência. Pois bem, o sistema toma essas providências por nós, fazendo com que ele possa chegar mais rapidamente às partes que praticam os atos que tem que praticar, e com isso o juiz recebe o processo muito mais rapidamente para decidir. Então, sem dúvida nenhuma, é um avanço memorável no que diz respeito à tramitação do processo judicial no Brasil. Eu não estou te ouvindo, Heraldo. Opa, desculpa, que realmente eu não liguei o microfone, agora sim. É... Você tocou nesse assunto, Paulo, da pandemia, e eu acho que se a pandemia teve algo de positivo, uma das coisas talvez tenha sido essa, né? De evidenciar ainda mais a importância do processo eletrônico. Porque já imaginou se ainda fosse o processo físico, tudo teria ficado parado, literalmente, né? Sim, o processo eletrônico ele permitiu que o judiciário praticamente não parasse durante esse tempo de pandemia, né? Nós ainda não voltamos integralmente às atividades, estamos retornando aos poucos, né? Mas mesmo no período em que não havia praticamente movimentação nenhuma nos fóruns, os processos continuaram a tramitar normalmente, com juízes dando suas decisões, despachos, sentenças, tá? Enfim, o Ministério Público se manifestando, advogados peticionando, tudo funcionou graças à existência do processo eletrônico. Então, talvez, como você disse, se nós tivéssemos um outro tempo lá atrás, onde não havia processo eletrônico, a justiça teria parado, realmente. Como foi a implementação do processo eletrônico no Tribunal de Justiça do Maranhão? Claro que isso não começou agora, já tem um tempinho, né? Não sei se teria como fazer assim uma espécie de uma cronologia e dizer em que pé nós estamos. Sim, claro. O processo eletrônico, tal como nós o conhecemos hoje, né, que é o PJE é o sistema oficial desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça e distribuído para os tribunais. Existem outras opções, existem inclusive sistemas que são pagos, que alguns tribunais utilizam,
construídos por empresas. Existem outros sistemas também construídos por órgãos públicos. Mas, em 2010, o Conselho Nacional de Justiça iniciou esse projeto de processo eletrônico. Diversos tribunais aderiram a ele, um deles foi o nosso, o Tribunal de Justiça do Maranhão, através da assinatura de um acordo de cooperação técnica para o uso do sistema. E, a partir de 2010, iniciou-se um esforço do Judiciário Nacional de implantar o PJE, que é o sistema, vamos dizer assim, oficial de processo eletrônico no Brasil. É um sistema que é disciplinado, normatizado por uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, a resolução 185, e que procura seguir a Lei 11.419, que é a Lei do Processo Eletrônico no Brasil. Em 2000, a história do processo eletrônico aqui no nosso estado, ela começa em 2013, quando nós implantamos, na gestão do então desembargador Antônio Guerreiro Júnior, a primeira unidade com PJE, que foi o Juizado Especial da Fazenda Pública, ali no Fórum da capital. Foi o nosso projeto piloto durante o ano de 2013. E tinha o objetivo de testar o sistema, ver como é que ele funciona, fazer as adequações, adaptações, enfim. Fim desse projeto, na gestão no biênio 2014-2015, o PJE ele foi implantado nos demais juizados do Estado, então todos os juizados passaram a usar o PJE, e em algumas varas cíveis da capital. 2016, 2017, o PJE foi ampliado para todas as varas cíveis da Ilha de São Luís e para todas as varas com competência cível das comarcas de entrância intermediária, ou seja, daquelas comarcas onde você tem mais de uma vara, né? 2 ou mais varas. Então, ao final de 2017, em todos esses lugares já havia processo eletrônico. 2018, 2019, a gestão, então, do desembargador José Joaquim Figueiredo, o processo eletrônico, o PJE, foi levado para todas as comarcas de entrância inicial, que são aquelas que só têm uma única vara. E aí, com isso, ao final de 2019, em setembro de 2019, o tribunal tinha conseguido implantar o processo eletrônico em todas as comarcas do Estado, que é a situação em que nós nos encontramos hoje. Bem, o que nós estamos fazendo hoje? Nós, recentemente, implantamos uma nova versão do processo eletrônico, que é a versão 2.1, que foi liberada pelo Conselho Nacional de Justiça, e estamos em processo de homologação do módulo criminal, porque até então o PJE ele só funcionava para os processos cíveis. Então, só tinha PJE nas varas que tinham competência civil. A partir da versão 2.1, o CNJ liberou uma versão que tem já funcionalidades para você tramitar o processo criminal, com suas peculiaridades, né? E nós estamos, nesse momento, fazendo a homologação desse módulo. Devemos começar um projeto piloto agora em setembro, na segunda quinzena de setembro. A gente vai iniciar um projeto piloto, vamos implantar uma vara com competência criminal e vamos deixar lá o sistema sendo utilizado por uns 30 dias para que se possa fazer as correções e adequações necessárias. Fim desse prazo, se tivermos aí o ok do magistrado e dos servidores da vara, nos certificando que o sistema está funcionando de forma adequada, aí nós vamos começar a instalar em todas as varas com competência criminal do Estado. Então, imagino que se tudo der certo, até o final do ano que vem, 100% das varas de todas as competências do Maranhão estarão usando o processo eletrônico. Que legal, Paulo. Então, só para reforçar, nós já estamos em todas as comarcas do Maranhão com o processo eletrônico implantado, só que na área civil. E pretende-se que até o final do ano que vem, no ano de 2021, esteja em todas as comarcas, inclusive no processo criminal. Ok, só que uma outra iniciativa que eu achei muito interessante é que a gente teria que conviver com os dois sistemas, né? O processo tradicional, físico, e o processo eletrônico, até que o processo físico tradicional ele acabasse, todos eles fossem extintos, arquivados e tal, e aí a gente passasse a ter só o processo eletrônico. Mas eu percebi que num dado momento vocês começaram também a digitalizar os processos físicos para migrá-los para o processo eletrônico. É isso mesmo? A ideia é essa?
Sim, inicialmente a ideia era apenas colocar um ponto de corte, vamos dizer assim, né? A partir daqui, tudo que entra é eletrônico e o que entrou até agora físico vai tramitar normalmente até ser arquivado. Mas a partir do ano passado, da gestão passada, né, do último biênio, houve uma iniciativa da administração e até por solicitação dos próprios magistrados que perceberam as vantagens do processo eletrônico. Então, o Tribunal Judiciário iniciou um esforço de digitalização do seu acervo físico. Nós temos aí hoje, por volta de 500 mil processos físicos tramitando no Estado. 500 mil de processos físicos. E já temos mais de 1 milhão de processos eletrônicos tramitando no PJE. Então, a ideia é realizar um esforço para digitalizar esses processos físicos, levando-os para o PJE, para que você possa, com mais rapidez, ter todo o processo eletrônico. Então, esse é o esforço que o tribunal também está fazendo e deve se intensificar agora no mês de setembro, porque nosso esforço é de que toda a ilha de São Luís ela possa ser, na parte civil, pelo menos, ter processos virtualizados até o final do ano. Vamos ver se a gente consegue. A pandemia, ela, nesse ponto, está atrapalhando, porque a virtualização de processo precisa de pessoas, né, manuseando os processos, equipamentos, todos convivendo ali num ambiente, e isso tem, de certa forma, atrapalhado esse esforço. Mas o tribunal tem feito um esforço, a gestão atual, o desembargador Lorival Cerejo, e também o corregedor, o desembargador Paulo Welten, eles têm demonstrado um entusiasmo muito grande com a digitalização dos processos. O interesse deles é digitalizar 100% dos processos físicos do nosso Estado. Maravilha. Paulo, já deu para perceber que eu sou um entusiasta do processo eletrônico e você nem precisa dizer que sim, que também é. Mas a gente sabe que nem tudo são flores, em se tratando de processo eletrônico. Há críticas também a ele, né, que eu gostaria que você analisasse. Eu cataloguei aqui 4 que eu acho que são as mais frequentes, mas de repente eu posso estar até desatualizado. Quais seriam? Primeiro, a questão da segurança. As pessoas têm receio, né, de que possa haver uma invasão de hackers, alteração do processo e tal. Segurança. Segundo, o funcionamento dos sistemas. Ainda tem muitos usuários que reclamam que os sistemas são instáveis e tal. Terceiro, os locais em que a internet ainda é muito ruim, então isso atrapalha o funcionamento do processo eletrônico. E quarto, o custo de implantação, porque ele se torna muito mais barato depois que ele está funcionando, mas para implantar não é barato, pelo toda a estrutura, a infraestrutura que tem que ser montada para ele. Seriam essas realmente as críticas principais? Existem outras? E o que você diria sobre elas? Eu penso que essas são as mais relevantes, né? Existem outras, por exemplo, na questão, no campo da segurança, que se tem feito em todo o Brasil, capitaneados pelo Conselho, são investimentos fortes em segurança da informação. Então, o próprio PJE, ele já utiliza certificado digital para assinatura dos documentos, né? Tanto para o advogado assinar sua petição, os anexos, quanto para o juiz, os magistrados de primeiro e segundo grau assinarem seus despachos, decisões e sentenças. Então, o uso do certificado digital, A3, ele já traz uma segurança que vai impedir que você tenha fraude nesses documentos, porque existe toda uma tecnologia que não é do Brasil, ela é mundial, e que atesta a vericidade dos documentos, que os documentos são verídicos, eles são autênticos e, portanto, eles podem servir para o judiciário decidir e registrar suas decisões. Tá? Então, de um lado, nós temos o uso do certificado digital como um requisito obrigatório hoje do PJE para assinatura, que vem dar essa segurança. Também os tribunais têm feito investimentos significativos na segurança da informação para evitar isso que você falou, de invasões e disciplinar o uso. Enfim, é uma guerra. A gente sabe que mesmo bancos que investem bilhões de dólares por ano em segurança
estão sujeitos à invasão, né, na verdade, que ali a gente vê um caso, mas no caso do processo eletrônico, os tribunais têm sido, de certa forma, exitosos até o momento de manter a segurança dos registros. Então, de um lado, você tem certificado digital, tornando qualquer alteração em documento perceptível e possível de ser analisada. E, do outro lado, você tem investimentos grandes, vultosos em segurança da informação, não só em tecnologia, mas também em conscientização das pessoas, porque a gente, em segurança da informação, costuma dizer que nós, usuários, nós somos o elo mais fraco, o elo mais frágil. Você pode investir a tecnologia que quiser, gastar bilhões, mas o lado humano permanece ainda suscetível de ser enganado pelos malfeitores, né? Mas o judiciário tem buscado, sim, investir bastante nesse aspecto. No que diz respeito às falhas do sistema, realmente ainda temos falhas em todos os aplicativos, todos os sistemas. O processo eletrônico é uma coisa recente, 2010, então nós temos aí 10 anos de processo eletrônico. É muito pouco, né? Dado uma tecnologia que vem substituir uma prática que vamos dizer assim, no nosso país, centenária, mas em outros milenar, não é verdade? Que é o de fazer justiça. Então, nós temos ainda dificuldades, mas aos poucos o CNJ vai corrigindo os problemas, criando novas funcionalidades, e eu entendo que foi assim com todos. Se você pegar, por exemplo, o sistema operacional, os primeiros programas para fazer videoconferência, nós estamos aqui fazendo uma videoconferência. Os primeiros programas de videoconferência eram sofríveis, na verdade, não caíam toda hora, enfim. Então, é um processo evolutivo, natural, e nesse ponto, os demais partícipes desse processo, que são a OAB, Ministério Público e outros, eles auxiliam também, não só reclamando, mas também contribuindo com sugestões. Há, inclusive, um comitê no CNJ, onde a OAB tem assento e outros participantes do processo judicial têm assento para fazer críticas e sugestões de melhoria nos sistemas. Então, é um processo em evolução ainda. Tá? A questão da internet, nós temos realmente... Nosso estado é um estado de dimensões muito grandes, né? Nós somos, se não me falha a memória, o 5º maior estado da federação em dimensões geográficas, Maranhão. Então, nós temos realmente dificuldade com acesso à internet no nosso estado. Há algum tempo atrás, nós tínhamos lugares que o único lugar onde tinha uma internet, uma conexão de internet, vamos dizer assim, minimamente utilizável, era nos fóruns. Mas isso também está mudando já. Você já tem empresas que estão no interior do estado, instalando fibra ótica e revolucionando o interior do estado. As próprias operadoras de telefonia celular já estão oferecendo novas modalidades de conexão. Então, acho que uma coisa vai estimulando a outra, né? E o próprio consumidor está mais exigente. Mas isso é um problema que a gente tem realmente no sul-sudeste. Tem menos, porque você tem aí muitos players, né? Muitas empresas disputando o mercado. E aí, quando você tem várias empresas disputando o mercado, é óbvio, os preços caem e o serviço melhora. E aqui no Maranhão, a gente ainda está no começo desse processo de disputa do mercado, mas que já começa a dar alguns frutos bastante promissores. A quarta pergunta que você fez, com relação aos custos, né? Investimento, isso. Isso, investimento. De fato, o processo eletrônico ele requer um investimento inicial que é razoável, tá? Porque você tem que construir. Primeiro, você tem que modernizar os equipamentos que estão na ponta, sendo usados por magistrados e servidores. Então, você tem que comprar computador, você tem que comprar scanner, você tem que comprar certificado digital para essa turma toda, né? Depois você tem que instalar nas unidades links de dados que permitam que o sistema seja utilizado de forma acessível, de forma que dê produtividade, né? Aceitável. Isso também tem um custo razoável. Você tem ideia, hoje isso é o 2º maior custo do Tribunal de Justiça, a gente paga com links. E também você tem que construir um centro de processamento de dados
que permita que os sistemas estejam no ar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, você tem que investir em geradores de energia elétrica, ar-condicionados de precisão próprios que regulam umidade, temperatura, sistemas de controle de acesso, sistemas de detecção e combate a incêndio. Enfim, é uma série de tecnologias que você tem que colocar num centro de processamento de dados para garantir que o sistema de processo eletrônico esteja acessível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, você tem um investimento inicial razoável. Mas você teria esse investimento de qualquer maneira, porque você tem uma série de outras tecnologias que estão aí, né? Videoconferência, outros sistemas de informação estão sendo utilizados no judiciário. Você tem uma ideia, hoje, a gente iniciou no ano passado um trabalho de implantação de videoconferência bastante interessante nas comarcas. Das 107 comarcas, nós já temos videoconferência em 46 comarcas, e vamos, esse ano, instalar em mais 30 comarcas, tá? Vamos a 76 comarcas das 107 com videoconferência. E a ideia é você ter um serviço que as pessoas não tenham mais que se deslocar. Então, eu vou poder, o juiz, né, sendo magistrado, se eu fosse, poderia ouvir as testemunhas sem que elas tivessem que se deslocar, conversar com o advogado, ou, principalmente, em questões criminais, eu poderia fazer audiências com pessoas que estão detidas em unidades prisionais, sem ter que deslocar essas pessoas da unidade prisional para o fórum, o que você tem um custo muito grande, né? Você tem que ter ali todo um aparato de segurança para evitar um resgate de um preso e tal, e sem falar, você gera insegurança para todas as pessoas que estão ali no fórum. Então, hoje, é possível já fazer uma audiência de um apenado, a pessoa que esteja cumprindo uma pena, ou esteja recolhido, por exemplo, no complexo de Pedrinhas, sem que essa pessoa tenha que se deslocar. Então, o que isso tem a ver? Isso termina usando a mesma infraestrutura que foi feita inicialmente para o processo eletrônico, entendeu? Então, termina que você faz um investimento inicial no processo eletrônico, mas esse investimento ele é utilizado em outras tecnologias que vão se agregando e que também precisariam do investimento, você realizasse esse investimento e ele já está feito. Então, acredito que, com o passar do tempo, os custos tendem a cair e você não vai ter mais esse impacto financeiro tão grande como já existiu nos tribunais aí há 3, 4 anos atrás. Paulo, eu acho que sobre o processo eletrônico era o que havia para conversar, embora eu tenha deixado uma pergunta aqui lá para o final, mas eu gostaria de saber o seguinte: a sua diretoria, que outras iniciativas além dessa que você acabou de falar das audiências à distância, né? Que outras iniciativas, porque a sua diretoria ela não trabalha só com o processo eletrônico, talvez seja o maior foco, mas não é o único foco, não é? Isso. Bom, além do processo eletrônico, que tem sido, vamos dizer assim, um carro-mestre nos últimos anos, e ainda só vai terminar quando a gente concluir todo o Estado com a parte criminal, nós temos investido muito em videoconferência, porque você consegue ter benefícios aí financeiros expressivos, como eu disse a você, né? Nós chegamos, por exemplo, o governo do Estado do Maranhão gastou, ano passado, se não me falha a memória, 4 milhões de reais com transporte de presos para fazer audiência, certo? Por mais ou menos um quarto desse valor, a gente coloca videoconferência em todos os lugares, ou seja, você está economizando aí 3 milhões de reais por ano, né? Sendo que nos anos seguintes você não vai precisar gastar esse valor. Então, é um valor expressivo de economia que é gerado, principalmente para o executivo. No caso do judiciário, isso resulta mais em segurança para nós, né? Segurança, porque você não vai ter aí pessoas perigosas circulando nos fóruns, pondo em risco aí a vida e a integridade de juízes e servidores. Além disso, a gente vai investir fortemente, a partir desse ano, em inteligência artificial. A inteligência artificial é um ramo da ciência da computação cuja aplicação tem se mostrado bastante promissora no judiciário
auxiliando na agilização dos processos, da solução dos processos. Então, para esse ano, nós temos alguns projetos que usam inteligência artificial, que estarão integrados com o sistema PJE, com o processo eletrônico, para agilizar a execução fiscal, penhora de bens, penhora de recursos financeiros via Bacenjude. Tem uma série de investimentos que nós vamos fazer, projetos previstos para esse ano e para o ano que vem, que vão agilizar ainda mais a tramitação processual. A inteligência artificial é algo que veio para ficar, né? Também, assim como o videoconferência. Então, esses são alguns dos projetos das áreas de atuação que a gente está bastante empenhado atualmente na Diretoria de Informática do Tribunal de Justiça do Maranhão. É importante ressaltar que, claro, isso só é possível quando você tem o apoio da administração. Verdade? Então, hoje, todos os últimos presidentes que passaram, eles se mostraram entusiastas da informática, do uso da tecnologia, né? Desde o desembargador Jamil Gedeon até agora o desembargador Lorival Cerejo, eles têm investido muito. O desembargador Lorival Cerejo tem feito um trabalho de investimento em tecnologia da informação excepcional. Mesmo na pandemia, quando você teve uma natural redução de recursos, né, por questões óbvias, mas o tribunal não está deixando de investir em tecnologia, porque é uma das metas do nosso presidente, deixar o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão mais evoluído possível em termos de tecnologia da informação. Então, tem sido realmente um trabalho bastante árduo. Veja só que feliz coincidência. A pergunta que eu guardei para o final, ela trata exatamente do seguinte, eu tinha anotado aqui, PJE 3.0 já será com inteligência artificial? De certa forma, você já antecipou, né, que vai ser essa integração. Então, eu vou aproveitar para fazer uma última pergunta, Paulo, exatamente em cima do que você acabou de dizer, para reforçar. A cada 2 anos, troca o comando do tribunal. E quase sempre você continua diretor. Então, para você, é a mesma coisa. Continua diretor da área de informática do tribunal. Ok. Mas para o presidente que está assumindo, claro, ele vai querer mostrar serviço, ele vai querer deixar a contribuição dele, vai querer dizer que ele fez alguma coisa diferente dos colegas dele que lhe antecederam e tal. E se todos eles são entusiastas da informática, então sempre essas novidades serão na tua área. Ou seja, você jamais terá como se acomodar, né? Porque vai estar sempre cobrado, demandado para que tenha novas situações, novos projetos, não é isso? Exatamente. A área de tecnologia da informação é uma área onde não existe rotina. Nós somos, todas as semanas, instados a fazer coisas diferentes, a criar soluções, a implantar soluções diferentes. E isso é um desafio para nós, né? Cada presidente que entra, ele, claro, quer deixar a sua marca. Já existe, evidentemente, um consenso dentro do Tribunal de Justiça acerca não da manutenção das pessoas, mas da manutenção dos planos, né? O que é o mais importante. Então, para você ver, da gestão do desembargador Cleones para cá, praticamente todos os diretores, não só eu, mas todos os demais colegas foram mantidos, certo? Em seus cargos. Então, existe a ideia de que você precisa ter uma certa estabilidade e que, principalmente, mais do que a permanência das pessoas, você precisa permanecer os planos, né? Ou seja, os planejamentos que são feitos devem permanecer e ser executados na medida em que eles tragam uma contribuição para o judiciário a médio e longo prazo. Porque se você pensar só em 2 anos, você consegue fazer muito pouco, né, na iniciativa pública. Às vezes, para fazer uma licitação e comprar alguma coisa, a gente leva 5 meses, entendeu? Então, se você não investir em planejamento, e o CNJ tem estimulado os tribunais a investir muito em planejamento, se você não investir em planejamento e você não houver um compromisso dos gestores de manter os rumos, mesmo que seja que troque a pessoa, né? Que às vezes o presidente ele tem uma outra pessoa da confiança dele, que também é competente, que ele gostaria de colocar naquela função. Nada mais
natural e justo. Então, não há problema nenhum com relação a isso. O problema acontece quando você tenta jogar tudo que foi feito fora e começar tudo de novo, que é o que acontecia até então, até 2010, né? Antes de 2010. Parece que a gente estava todo o tempo recomeçando as coisas. A partir daí, não. O judiciário ele entra numa etapa de dizer assim, não, podemos até mudar as pessoas, mas nós vamos manter os rumos, vamos manter o planejamento, vamos executar aquilo que comprovadamente traz impacto positivo a médio e longo prazo para o judiciário. Principalmente, como você bem frisou, porque são investimentos altos, né? Então não justifica você investir milhões e milhões em algo e depois abandonar aquilo. Na verdade, o prejuízo que isso gera para a administração seria muito grande. Mas cada presidente tem as suas características e quer realmente deixar a sua contribuição, o que é bom. É muito bom para nós, porque, ao mesmo tempo, ele traz o apoio necessário, o aporte financeiro necessário, como tem sido nos últimos anos, e isso permite que a informática produza mais e melhor a cada ano. Pra você ter uma ideia, só no mês de julho, a informática atendeu mais de 10 mil solicitações de magistrados, servidores, advogados, isso em plena pandemia, né? Foram mais de 10 mil solicitações que chegaram por telefone, por e-mail, enfim, por diversas origens, em que a gente foi provocado e teve que dar a resposta para isso. Então, não tem nenhum dia igual ao outro, não existe rotina na informática. Que bom, Paulo. Para fechar, lá no futebol, você sabe que eu tramito no jornalismo jurídico, no jornalismo esportivo, tem algumas frases, né, do futebol, uma delas é time que está ganhando e esquema tático que está funcionando, não se deve mexer, né? Para quê? Se está dando certo, né? Vai mexer, pode piorar em vez de melhorar. Tá certo, querido? Eu digo do Flamengo, hein? Agora há pouco. É verdade. Querido Paulo Rocha Neto, meu grande abraço para você. Mais uma vez, meu muito obrigado. Eu sei que você é um homem extremamente ocupado. Daqui a pouco você já tem outra reunião virtual. A qualquer momento pinta aí um problema que você precisa resolver, mas ainda assim você teve a disponibilidade de nos atender e gravar essa entrevista. Eu te agradeço muito e te deixo o espaço aí para as tuas considerações finais. Eu agradeço a você, Heraldo, pela oportunidade. Trabalhar com tecnologia é um desafio, trabalhar no setor público com tecnologia é um desafio. Eu sou egresso da iniciativa privada, né? Antes de ir para o tribunal, eu trabalhei 10 anos na Vale do Rio Doce, e trabalhar no setor público é um desafio por uma série de características que o setor guarda. Então, mas é também algo prazeroso, porque você pode verificar que os esforços, não seus, mas os esforços conjuntos, né? Ninguém faz nada sozinho. Se alguma coisa foi feita na informática, foi porque você teve aí uma equipe de profissionais qualificados e com determinação, vontade, dedicados, fazendo as coisas, e teve o apoio de outros diretores de outras áreas que te ajudaram fazendo licitações, resolvendo problemas de recurso humano, transportando as pessoas de um lado para o outro, porque a gente roda esse Maranhão todo. Então, é todo um conjunto, o esforço é conjunto, de todos os diretores, de todos os servidores, mas é algo gratificante você perceber o teu órgão, né, o órgão público do qual você faz parte, crescendo em termos de performance, melhorando os seus serviços, procurando atender a população, e isso é o verdadeiro prêmio, e a gente espera poder contribuir ainda bastante para que o judiciário atenda bem a população do nosso Estado, que é uma população que merece ser bem atendida, e o esforço do judiciário, de juízes, embargadores e servidores, é de atender bem a população. Muito obrigado aí pelo seu convite. Eu que agradeço. Então é isso. Semana que vem tem mais. Pense nisso e faça direito.